RCI, Rede Comunicadora Iguaçu, integrante da Rede Bandeirantes de Rádio. Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Conteúdos do Paradireito, esclarecendo por que o Paradireito é para todos. Boa tarde, hoje é dia 17 de setembro de 2019 e esse é o programa Conteúdos do Paradireito, até às 3 horas da tarde na rádio RCI, sempre ao seu lado. Eu sou Maria Madalena Esteves e ao meu lado está Marilza de Andrade, autora do livro Projeções Assistenciais e terapeuta naturalista. Boa tarde, Marilza. Boa tarde. Estamos ao vivo no Facebook, Rádio RCI Iguaçu, onde você também pode ver nossa transmissão com imagens e interagir, comentar e participar da programação. Também ao vivo no aplicativo Sempre RCI, que você instala gratuitamente no site semprerci.com.br e no AM da sua rádio em 1320 em toda a região de fronteira. Você pode interagir conosco pelo WhatsApp da RCI. Anote o número. Anote aí, esse é o WhatsApp da RCI, 991450911, é o WhatsApp da RCI. Curta também a nossa página no Facebook, Sempre RCI, e mande seu recado para que a gente leia ao vivo aqui no programa. Paradireito é o estudo do conjunto de normas, princípios e paraleis, para que tenhamos uma manifestação mais justa, íntegra e reta, alinhada ao fluxo cósmico. Junto ao paradireito, temos também os paradeveres, que seriam os compromissos firmados pela própria consciência para o desenvolvimento de sua evolução, entrosada à evolução do seu grupo evolutivo. Esses conceitos foram adaptados dos verbetes paradireito e paradever, da Enciclopédia da Conscienciologia. A Conscienciologia deve ser pesquisada a partir do princípio da descrença. Não acredite em nada, nem mesmo no que falamos aqui na rádio. Experimente, tenha suas próprias experiências e, claro, compartilhe conosco. Tema de hoje, mega responsabilidade. E aí, Marilza, o que temos para começar? Para começar... Temos o boa tarde do Carlos Menezes e da Dionísia de Paris. Para começar, nós vamos ousar, comentar um verbete do professor Valdo, sim, que é o mega responsabilidade, que eu acho que acaba fazendo um link com o nosso trabalho da semana passada, com o verbete do paradever, que o professor Rodrigo Marchioli defendeu aqui, explicou tão bem explicado. Sim. A ideia dele sobre o paradever do intermissivista. Aliás, a gente já tem falado, acho que desde o fórum a gente está falando sobre paradever, bem dizer, né? Pois é, mas nesse próprio verbete da mega responsabilidade, o professor Valdo reforça essa questão do... O professor Valdo reforça essa questão do paradever, dessa obrigação consciencial que o intermissivista tem, os não intermissivistas também, os reciclantes ou os retomadores de PROEX, retomadores de tarefa evolutiva. E então eu acho que está bem entrosado com o que foi feito semana passada. Mas o verbete, ele é muito interessante, esse verbete mega responsabilidade, e quem quiser pegar esse verbete no YouTube, o número dele como ele é um verbete muito antigo, é um dos primeiros que foram filmados e registrados. Então você teria que pôr o 0920, mega responsabilidade 0920, você consegue assistir na íntegra o verbete apresentado pelo professor Valdo. Tem o vídeo? Tem o vídeo. Eu custei a encontrar e vi que eu não estava colocando o 0920, que é até uma característica numerológica do que o professor Valdo sempre, colocar mais um dígito na numeração dele, na enumeração dele. Então, eu achei importante isso, para vocês, quem assiste, vale a pena assistir, mas eu queria mostrar aqui como é que a gente faz, Josimar. Um trabalho que a professora Madalena Esteves, a nossa amiga aqui, fez com esse verbete. Vê se está aparecendo. É que aqui tem um delayzinho, mas eu já vejo já.
Ah. Por favor. Ele representa, né, o globo terrestre, o mapa mundi, né, mais o globo terrestre, com cerca de 100 palavras homeostáticas que contêm o verbete. Essa ideia, essa arte aí foi feita pela professora Madalena, ficou bem sugestiva, bem interessante. Aí eu fiz questão de trazer aqui hoje para vocês a criatividade consciencial dela. É Tá porque bom. esse verbete, ele fala de 100 traços que a gente deve desenvolver, que é a Sim. nossa mega responsabilidade, né? Aham. E aí eu pensei, bom, então para ser paradireitólogo é conseguir exercer O esses máximo possível traços, né? numa vida. Isso aqui, gente, não é de imediato, né? São conquistas evolutivas de uma consim. Lembrando que a evolução não dá salto quântico, né? Não dá. Ao contrário, ele pula igual sapinho, bem devagar. Um pulo de cada vez. Mas então nós vamos ver a definologia do verbete mega responsabilidade. A mega responsabilidade é a obrigação ou o dever de a consim lúcida, intermissivista e responsável responder pelas próprias ações, inclusive autoproexológicas, por ter aurido neoconhecimentos prioritários ou evolutivos extraordinários no curso intermissivo pré-ressomático, sem coagir ou menosprezar as demais consins não portadoras do curso intermissivo, do CI, né? Então, veja só, ele coloca essa mega responsabilidade, o intermissivista, ele tem consciência que ele fez um curso intermissivo, que ele tem um nível e uma forma de acessar essas informações. Isso quando ele não fica se boicotando, se autossabotando, se achando um impostor, né? Depois que ele assume que ele tem todas essas qualidades. Uma vez assumido, nós tivemos o exemplo do Rodrigo Marchioli aqui semana passada, ele assume a inversão e cresce com essa assunção da inversão dele, porque como ele desdramatiza isso, não se supervaloriza, pelo menos a impressão que dá, o que acontece? Ele deixa o campo mental dele livre para acessar e fazer suas recuperações de cons. Então, o fato de não dramatizar, não se supervalorizar porque fez um curso intermissivo, é isso que o professor Valdo fala aqui, né? O nível da ética. E uma coisa interessante também quando você assistiu o verbete apresentado pelo professor Valdo, o Carlos já colocou o link aqui para o pessoal. O Carlos já foi ligeiro ali. O Carlos é o nosso secretário à distância. Obrigada, bom, né? Carlos. Eu não pensei nisso de trazer o link, mas me preocupei em trazer o número do verbete. Agora você deixa aí, que você encontrou o link, e escuta a gente. Vai ficar mais fácil entender o verbete. Mas, então, é interessante porque eu trouxe até um outro comprovante aqui no celular, que eu quero ler para vocês depois, dando tempo. Porque o Marcelo Pasculin, que é até do que a gente pretende trazer aqui uma hora, né, que é também inversor assumido, também faz um belo trabalho aí dentro da CCCI, ele faz uma pergunta, o que tem o paradireito com a cosmoética e a Simvex. E o professor Valdo fala que... E sobre a questão, ele faz um trinômio ali, né, sobre a mega responsabilidade do inversor com isso tudo que está acontecendo do verbete. Então, o professor Valdo fala que, de início, o inversor jejuno, ele não tem condições de aprender o paradireito, ele tem que começar pela cosmoética, por causa do porão consciencial e do processo hormonal e emocional, sim, que vai mexer os hormônios, né, do jovem, vai mexer com o processo emocional, vai expô-lo a variações. Então, eles precisam começar pela cosmoética.
Mas ninguém escapa de estudar o paradireito. Aham, É muito interessante isso, né? sim. Você observar a importância do paradireito no processo evolutivo do intermissivista, do não intermissivista, de quem quer. E eu vejo mesmo que é o ponta de lance evolutivo, né? Você querer começar a se comportar, precisa ter um nível de maturidade para você começar a querer se comportar dentro dos ditames do paradireito, né? Dentro das premissas que o paradireito, que aí entra a paradiplomacia, Sim. entra o seu paradever, né? A cosmoética. Isso tudo vai ajudar a pessoa, aquela consciência, a evoluir de forma mais rígida, mais homeostática, a ajudar a fazer seus altos enfrentamentos. Sim. E aí, Madalena, o que, que você tem a falar? Então, meu primeiro verbete, ele foi sobre o crescendo trafarismo-traforismo, ou seja, eu percebi que eu não assumia os meus traços fortes, né? Na verdade, eu tentava de todas as formas esconder, negar e exaltava muito as coisas que eu precisava melhorar. Então, eu fiz esse verbete crescendo trafarismo-traforismo e fiz esses contrapontos, né? Como que o que eu estava transformando quando eu comecei a estudar a conscienciologia. E aí, quando eu vi esse verbete com uma taxologia de 100 nós vamos chegar lá. mudanças, né? Então eu achei, nossa, é isso aqui que eu tenho que trabalhar. E é um trabalho, como você falou, de uma vida inteira, talvez até mais de uma vida. Né? Mais de uma vida, né? A gente sabe que a gente começa o processo evolutivo numa vida, nem sempre se consegue complementar. Eu mesma, eu sempre tive a impressão que nessa vida eu ia dar um salto quântico, né, dependendo das minhas coisas, eu ia dar um salto evolutivo, mas eu também não sabia de onde para onde. Né? Eu estou no 13º degrau, vou para o 15º, para o 14º, vou ficar no meio entre o 13º e o 14º. Já vou botar o pé em um. Só vou encostar a pontinha do dedo no degrau seguinte, né? A gente faz isso alegoricamente, né? Está falando assim de forma alegórica. Então, mas é muito importante que a pessoa, assim como faz a assunção dos seus trafores, admitir os seus trafares também, né? Sim. Mas o verbete, ele é muito lindo, um verbete muito lindo, como tudo que o professor Valdo escreveu, né? Bem esclarecedor. E eu queria trazer aqui, eu trouxe tópicos do verbete, porque para a pessoa poder entender melhor, e na hora que ouvir, que for assistir o verbete apresentado pelo professor Valdo e as perguntas, eu tenho certeza que eles vão aproveitar melhor. A ideia é essa, viu? A gente não tem a pretensão de querer acrescentar nada acima do que o professor Valdo colocou. O Carlos já está aqui perguntando. O limite do extrapolacionismo sem estupro evolutivo, que está lá na fatologia. Ele gostaria que a gente comentasse. O limite do está na fatologia, eu não coloquei a fatologia, mas está aqui no verbete, espera aí. Ô Carlos, o extrapolacionismo, ele é trabalhado com a gente pelos amparadores, né, quando a gente faz os trabalhos energéticos e assistenciais, e ele nos demonstra o que nós já podemos conseguir nesse momento evolutivo. Mas, para a gente manter aquilo ali, a gente precisa trabalhar para que aquele seja o nosso padrão. O extrapolacionismo é quando você invade a intraconsciencialidade sem cosmoética nenhuma, não é porque você está passando... Extrapolacionismo? Quando... Não, extrapolacionismo não são os fenômenos extrafísicos que a gente tem. Não, aqui você vai ver no verbete, na apresentação do verbete, ele está falando em termos de abordagem. O verbete é muito intrafísico. Ele está falando da mega responsabilidade aqui. Tanto é que aqui na frase enfática, que eu coloquei para a gente comentar também, o extrapolacionismo é tudo que vai além da medida.
Sim. Então, por exemplo, se eu faço uma abordagem para o outro anticosmoética, se eu faço um estupro evolutivo, eu estou fazendo... Não, mas ele fala do extrapolacionismo sem estupro. Sem o estupro, evolutivo. pois é. Vai entrar a abordagem com a cosmoética, Uhum. vai abordar você saber o limite do seu assistido. Uhum. Então, você vai passar uma informação. Logo em seguida, ele coloca a omissão superavitária, Uhum. né? A questão de você se omitir, sabendo por que está se omitindo. Isso é interessante. Nos verbetes é sempre interessante ver o que vem antes e o que vem depois, porque normalmente as expressões elas se complementam. Elas se complementam. E a ideia aqui, por exemplo, o Carlos, e quem está nos ouvindo, pelo menos a ideia que eu tive ao pensar no verbete, nesse verbete, é que a gente não ia comentar a fatologia, mas faces do verbete, porque a fatologia, quando você faz um verbete, quando você coloca a fatologia de um verbete, ela tem a ver com a sinonímia, com a antonímia, ele tem a ver com a definição do verbete, e cada fatologia que você coloca, quer dizer, aquilo que você vivenciou com aquela sua experiência, tem esse significado, tem uma intenção. E nós não sabíamos a intenção do professor Valdo a colocar a fatologia. Por isso que eu tirei partes do verbete, só para vocês começarem a entender e ver depois, tirar vocês a própria conclusão e ver as respostas do professor Valdo. Sim. Tá? Então, veja só, por exemplo, a exemplologia. O que acontece? Se você quiser entender bem um verbete, você lê a definologia, depois você vai na exemplologia, que é o exemplo da definição. Aí você entende melhor a definição. Depois você vem lendo o resto do verbete, que você vai entender a parafatologia, a fatologia, a pensinologia. Aí você vai entender por que ele coloca aqueles itens. Entendeu? Bom, então vamos lá. Confirmando a mega responsabilidade, o professor Valdo põe isso na exemplologia. A mega responsabilidade inversiva. A consigna inversora existencial. Quer dizer, aquela pessoa que já admite que é inversor existencial. Mega responsabilidade do tenepsista. A consim praticante da TENEPS. Cada pessoa que se assume, que se identifica de uma determinada forma, por exemplo, o jovem, ele assume que ele é um inversor. Ao assumir que ele é inversor, ele assume que tem uma mega responsabilidade em cima de levantar essa bandeira do inversor, em cima de fazer entrar todos os critérios, porque a inversão existencial é uma técnica evolutiva. Uhum. Nessa técnica está incluído a dupla evolutiva, a aquisição de uma dupla evolutiva, a inteligência financeira, a inteligência evolutiva, está incluído a questão de ser poliglota, não é? Desenvolver o parapsiquismo, a projetabilidade lúcida, isso tudo está dentro desse arcabouço que é o inversor existencial e muito mais coisa também. Então, essa mega responsabilidade, quando eu digo assim, eu sou consciencióloga, eu passei muitos anos sem dizer, hoje eu digo que eu sou consciencióloga, mas no princípio eu dizia que eu não sou consciencióloga, eu ainda não consigo vivenciar 50% do que se fala dentro da conscienciologia. Como é que eu sou? Não sou. Eu estava ali tentando, tateando, ver o que ia dar no final. E no final deu isso aqui. Vocês estão me atentando, vocês estão me aguentando. Então, veja só, a mega responsabilidade do tenepsista. Alguém mandou você ser tenepsista? Querer ser tenepsista? Você assumiu esse compromisso perante a sua própria consciência. Até porque não tem como fazer isso pelo outro, né? Pois é, não tem isso. De hoje em diante você é telepsista. Não tem ninguém que vai falar isso para você dentro da conscienciologia. Em compensação, o dia que você se sentir em condições de passar a fazer a TENEPS, a tarefa energética pessoal diária, você também tem a sua mega responsabilidade em cima disso. A mega responsabilidade epicêntrica, a da consim epicentro consciencial. Então, você vai assumir, por exemplo, nós duas assumimos trazer
o epicentrismo do programa. A gente tem que estar aqui toda segunda-feira com um assunto novo. Isso é uma mega responsabilidade também. Você resolve ser voluntário de uma IC e se propõe a trabalhar no voluntariado, no financeiro, na administração, qualquer que seja, vai varrer o chão que seja. Você tem uma mega responsabilidade em cima daquelas atribuições que você se propõe. Sim. Entendeu? Então, a mega responsabilidade que o professor está falando é aqui no intrafísico. Né? Nós vamos ver depois na frase enfática também. Como é que estamos aí? Vamos de intervalo? Quer Fechar a ideia? Vamos fechar a ideia. Bom, então, o epicentrismo, a mega responsabilidade que o professor Valder é sobre isso. Se você assumir uma responsabilidade, se você diz que vai fazer uma coisa, faça. E faça o melhor que você puder. Não faça simplesmente. Faça com integridade. Ok? Inclusive é um tópico que ele coloca aí como traço para a gente exercitar, né? A integridade. Tudo Vamos bem? começar. Vamos. Esse é o programa Conteúdos do Paradireito, ao vivo até as 3 horas da tarde. Estamos conversando aqui, eu, Maria Madalena, e a Marisa de Andrade, sobre o tema Mega Responsabilidade. Vamos a um rápido intervalo e voltamos na sequência. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. O Mabu Interlúdio Iguaçu Convention possui estrutura completa para a realização e o sucesso dos seus eventos sociais e corporativos. São 5 salas com capacidade para até 700 pessoas, 100 apartamentos, restaurante e bar. Agende seu evento e fique tranquilo. Nossa equipe foi especialmente treinada para garantir o melhor resultado com o mínimo de preocupação. Entre em contato 3132-2000. 14 horas e 27 minutos. Olha só que dia bonito para nadar no rio. Então toma aqui um colete salva-vidas. Sem ele não dá. Opa, valeu! Antes de entrar na água, verifique bem o local. Os rios têm corredeiras e fundo irregular. Use sempre colete salva-vidas. Confira a previsão do tempo e respeite as placas de alerta que delimitam a área de risco perto das barragens. Evite acidentes. Uma campanha Copel, pura energia. Apoio Corpo de Bombeiros, Governo do Paraná. Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade. Em Foz, você conta com uma assistência técnica especializada da Hardset para seu iMac, MacBook e Mac Pro. Limpeza, upgrade e atualização de seu Mac. Confie na Hardset. Na República Argentina 3855, ao lado da Fraida. Hardset. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Estamos de volta com o programa Conteúdos do Paradireito, ao vivo até as 3 horas da tarde. Eu sou Maria Madalena, estou aqui com a Marisa de Andrade, conversando sobre o tema Mega Responsabilidade. Estamos aqui com a presença da Carol Bicalho, algumas curtidas aqui do Colégio Invisível da Paradireitologia, Márcia Araújo, Lio Crons e a Carol Bicalho também curtiu, e o Carlos. Podem mandar as perguntas e dizer de onde vocês falam, tá, pessoal? Nós vamos começar com a pensata, né? Porque foi bem acalorado o primeiro bloco, né? Quer ler e comentar aqui? Toda pessoa tem uma jurisprudência particular, individual, para conviver com as outras. Prefira conviver com aquela consciência intrafísica, cuja jurisprudência pessoal se baseia no paradireito. E aí? Então, é um exercício a gente sempre extrapolar pro paradireito, principalmente quando a gente tem a cabeça assim já bem formatadinha pelo direito intrafísico, né? Então é um exercício que a gente precisa fazer. Mas e é interessante que assim, cada demanda que chega para mim como advogada ou para eu tomar uma decisão, qualquer que seja, eu sempre penso nisso, né? Qual o meu envolvimento? Por que eu estou aqui precisando solucionar essa situação entre duas pessoas, né? Então eu sempre busco fazer isso. E aí eu vou sempre me apoiando nessas premissas do paradireito para ter as minhas decisões, as minhas jurisprudências pessoais, né? Mas é uma construção, né?
Não sei avaliar o quanto eu estou já nisso ou não. Eu também penso assim, ele coloca aqui, né, na segunda frase da pensata, prefira conviver com aquela consim cuja jurisprudência pessoal se baseia no para-direito. Mesmo que a pessoa não conheça o para-direito, mas ela deve procurar optar para uma pessoa mais ética, né? Sim. Mais consciente, para trazer para o ambiente de convivência pessoal com ela. Até porque se você disser que as melhores pessoas são aquelas que conhecem o para-direito, aí você já está puxando uma coisa para o para-direito que não é real, né? Não, ninguém traz selo na testa, né? Vamos partir do princípio. Você tem que ter o seu feeling de fazer a sua avaliação e observar a ética também de um profissional, né? Você vai precisar de um advogado? Sinta um pouco esse advogado, analise um pouco ele, né, para saber se ele é confiável para você, que é um ser humano que está ali, né, gente? Vamos pensar direito. Mas aqui, então, nesse segundo bloco, nós temos um outro item do verbete, que é a paradireitologia, que dentro da minha percepção do verbete eu achei importante trazer, é o seguinte: o item da paradireitologia, gente, quem está com verbete aí. A consim lúcida, intermissivista, mesmo se sentindo mais confortável na condição de membro da humanidade, dentro da socim, ainda patológica, não é portadora de direitos especiais, negados ao homem comum. Por exemplo, submetido a Robex. Pessoa até mesmo sem acesso na própria imaginação popular às lições evolutivas, cosmoéticas da megafraternidade auridas no curso intermissivo pré-ressomático. É uma tônica do verbete que o professor Valdo traz bastante essa questão, que não é porque o intermissivista é intermissivista, porque ele lembra que fez um curso intermissivo, recupera a consciência, ele nessa condição de consim, pelo menos, ele não deve e não pode se sentir superior a ninguém. Sim, pelo contrário. Né? Pelo contrário, ele tem que assistir, ele tem que ter o nível de fazer uma apresentação de uma cosmoética, né, que já está íncito dentro dele, né, um tratamento, ele tem que fazer uma diferença no meio ambiente dele, mas é uma diferença para o positivo, não para o negativo. Por exemplo, quando eu tenho um desafio que eu penso que é muito grande para mim, eu penso assim, mas se eu não fizer, alguém vai fazer. E se eu tenho curso intermissivo, se eu trabalho meu parapsiquismo, por que eu não posso ser a pessoa que vai fazer isso da melhor maneira possível? Fazer um autodesafio. Então, assim, hoje em dia, quando eu sinto esse ímpeto de falar não é comigo, não assumir a responsabilidade, eu penso, o curso intermissivo me chama a essa responsabilidade, né? Mas espera aí, eu fiz um curso intermissivo, então eu sou uma pessoa indicada para isso. Isso é muito importante, a assunção dos seus trafores. E se o intermissivista não fizer essa assunção, ele fez um curso intermissivo, a responsabilidade dele junto com o outro, sim, principalmente se esse outro não fez, se ele acha que esse outro não fez, que a gente também não sabe, né? Cada um é que vai saber de si, ela é maior, é uma mega responsabilidade, sim. Ele é um representante do curso intermissivo, sim, ele é um representante no intrafísico da multidimensionalidade, entendeu? E ele tem que agir como tal. E aí dentro da ideia também da omissão superavitária, tem vezes que eu percebo a minha limitação, né? Mas aí é diferente, não é uma questão de não assumir a responsabilidade. É uma questão de assumir, de ver que eu posso fazer, mas que em alguma situação, de repente, não é o melhor. E aí eu me omito. Mas eu fiz essa reflexão e não é mais por medo, já é por uma ponderação, por uma reflexão cosmoética, maior, né? Uma ponderação cosmoética. De saber, né, até onde eu devo ir, o que é para mim e o que não é. Agora, mesmo nessa situação, Madalena, é interessante, por exemplo, se alguém te faz uma pergunta, e você não tem a resposta de imediato, olha, no momento eu não tenho a resposta.
mas eu vou procurar saber e te informo. Principalmente quando a gente está dentro de uma sala de aula, né? Sim. Com o aluno, a gente não tem obrigação de responder tudo, mas tem obrigação de procurar informar posteriormente, né? Sim. E isso é uma coisa, um valor dentro da docência conscienciológica, inclusive. Então, a ideia da gente, ao trazer esse verbete, era ajudar as pessoas a refletirem sobre a sua mega responsabilidade como membro da Sociedade Internacional Conscienciológica, né? E tanto faz, ou a ressexologia, que esteja dentro da ressexo ou da inversão. Nós temos também um outro item aqui. Tem mais algum comentário sobre essa questão do não portadora dos direitos especiais, o intermissivista? É interessante porque a gente, assim, conforme a gente desenvolve o parapsiquismo, a gente tem acesso a mais informações, né? Porque aí a gente extrapola o intrafísico e capta as informações também no extrafísico, além de exercitar o detalhismo, então perceber as informações que não são óbvias, que a maioria das pessoas não percebe. Mas isso não é um superpoder só, né? É um poder além do que a maioria das pessoas tem, mas traz consigo o aumento da responsabilidade, né? Não é um poder, é uma informação que ele tem a responsabilidade de repassar, de atuar de acordo com determinado. De considerar. Né? E de reconsiderar os seus atos. Então, a gente está colocando assim, essa questão da mega responsabilidade para fixar bem, né? Se eu estou cumprindo a minha responsabilidade, responsabilidade também tem a ver com o para-dever, e vocês têm o verbete do para-dever, que a gente citou semana passada, né? Sim. Estou com um comentário aqui do Carlos, que eu acho que está dentro disso também. Ele fala aqui que é citado no verbete: existe uma mega responsabilidade dos tenepsistas em face do tamanho da assistência que é necessária, conforme é citado no livro Projeções da Consciência, do Valdo Vieira. E é interessante, a TENEPS, né, para quem não sabe, é a tarefa energética pessoal, que a gente doa energia durante 50 minutos, diariamente, no mesmo horário, para quem estiver precisando de assistência. E aí a gente tem que lembrar que a gente vive num mundo que ontem, né, teve aquela explosão lá dos barris de petróleo no Oriente Médio, uma guerra danada, ou seja, a gente está num mundo em que ainda existe muita guerra, ainda existe muita falta de ética, porque usaram drones para fazer as explosões, ou seja, a gente avança na tecnologia e que deveria ser em benefício à humanidade. Para beneficiar a humanidade, e o ser humano usa isso para a guerra, para fins bélicos. Né? Então a gente está num planeta que precisa urgentemente de gente assumindo responsabilidade, principalmente uma responsabilidade como essa, né? Então tem que começar por aí, né? Fazer a reciclagem de assumir sua responsabilidade. A tarefa energética pessoal, a TENEPS, ela passa a ser uma obrigação multiexistencial daquela consciência. Tem gente que antigamente era conhecida como passe para o escuro, né? Porque você não sabe a quem está atendendo, mas você sabe que está atendendo, você sabe que tem o apoio do amparador. E a multidimensionalidade, gente, ela é uma só, para todo mundo. Então, eu tenho, por exemplo, eu já tenho minha OFX, eu tenho mais de 30 anos de TENEPS, eu atendo gente de toda parte do mundo, que aparece na minha OFX, aparece na TENEPS, aparece amparadores com feições, com jeitos de não brasileiro, né, europeu, árabe, indiano, chinês, isso tudo aparece. E isso eu acho que não deixa de ser uma vivência do universalismo dentro da multidimensionalidade, mais a troposfera, né? Porque a TENEPS é imediata, é a sua psicosfera que faz a sustentação dessa TENEPS. Por isso que é muito importante você trabalhar seus pensenes, é muito importante você trabalhar suas energias, porque é dentro da sua psicosfera que começa a acontecer todo o processo da multidimensionalidade. Não pensa que você pega um avião, um para-avião e vai para
para multidimensionalidade, não. É aqui, a partir da ponta do seu nariz, você já está na dimensão 3,5, ok? E começa nas pequenas coisas, E né? começa na pequena, mas a TENEPS não é sabe uma que- pequena coisa, né? É uma Sabe o grande que eu coisa. ouvi hoje de uma lojinha que eu fui tomar café? A moça falou assim, você trabalha, né, nesse lugar, né? Então, que legal, porque os alunos lá, eles nos ajudam. Então, quando chega assim muito aluno para atender, eu acho que eu vou enlouquecer, mas não, eles nos ajudam, eles limpam as mesas, eles trazem as xícaras, ou seja, é uma pequena ajuda que a gente faz com o comerciante, né? É um diferencial, né? Que já faz O toda a conscienciólogo, ele diferença. faz um diferencial onde Ou ele é seja, a pessoa tem noção da sua responsabilidade e tenta social, né? Aí é a deixar, responsabilidade social. tenta deixar a sujeira menor possível, né? Assim, tentar não deixar rastro negativo por onde passa. Ao contrário, está limpando dos outros. Pelo contrário, está limpando até dos outros. Até limpando o rastro dos outros, né? Tem até um verbete sobre rastros evolutivos, né? Para você justamente fazer isso, não deixar sujeira nem no intrafísico, nem no extrafísico. No extrafísico, a sujeira dos seus pensênios, né, gente? Vamos pensar. Então, para você deixar o ambiente que você entrou, você limpa e quando sair, limpa também. Exatamente. Né? E se tiver sujo, mesmo que não seja a sua sujeira, mas se você tiver condições de limpar energeticamente, também vale a pena fazer assistência. Tem esse item aqui do verbete, que é autorressexologia. A consciência lúcida, racionalmente, há de se sentir, isto sim, com maiores responsabilidades existenciais ou intrassomáticos, as megas responsabilidades, tendo em vista as autorreciclagens e os empreendimentos proexológicos em desenvolvimento. Sim. Isso aqui ele está falando a respeito das reciclagens que todos nós temos que fazer. A mega responsabilidade do intermissivista ou do reciclante está incluído reciclagem, sim. Ninguém nasce pronto, nem sai daqui pronto. Sim. Você não entra nessa vida pronto e você não sai dessa vida pronto. O processo evolutivo ele é eterno, a gente está falando em mudanças evolutivas, né? Não está falando simplesmente mudar de uma casa para outra, trocar de roupa ou fazer uma plástica no nariz, nos olhos, para mudar algo. É mudar a sua intraconsciencialidade. Essa intraconsciencialidade você vai entender a sua forma de pensar, a sua intencionalidade, o íntimo da sua consciência. Sim. Então, à medida que você faz as reciclagens, as mudanças, muda seu paradigma, muda a forma de pensar, de agir, de se comportar com a sociedade, na família, porque não adianta ser bonzinho da porta de casa para fora e dentro de casa ser um terror, né? Então, é importante assumir suas mega responsabilidades também com seu grupo evolutivo doméstico, né? Com a sua família. Você limpa a sua sujeira, você limpa a mesa que você deixa salpicado de migalha de pão, de resto de comida na hora do almoço, da refeição, você lava seu prato, você limpa as suas sujeiras, já está bom demais dentro de uma casa. Tá bom, mas aí começa a aumentar, né? Porque além de limpar o seu prato, limpa também a panela que cozinhou a comida que você está comendo, né? Pois é. Vai assim, então, aumentando a responsabilidade. Tem vários processos aí. Então, essa reciclagem, ela é eterna, ela é importante, porque só a partir das reciclagens é que a gente começa a se olhar com outros olhos, né? E a interagir com o outro também de outras maneiras. Sim. Entender melhor a situação. Essa semana eu fiz um experimento, quando eu terminei a TENEPS, o clima estava muito bom, e eu tinha detectado várias consciências árabes na assistência, sendo assistida. Aí eu fiquei pensando, né, sobre como seria viver numa Comunex evoluída, com a jurisprudência do para-direito, na minha intraconsciencialidade, e executando
tudo que fosse para executar, assim, vivenciando o meu para-dever, nessa Comunex. Foi super interessante, eu não dei conta da experiência toda, né? Porque eu me percebi, assim, isolada, eu tive uma percepção, no isolamento, mas um isolamento positivo, não de dor, não de sofrimento, o isolamento pelo padrão pensênico. Quando eu percebia isso, eu percebi a questão da concessão. Eu falei assim, então é nesse momento que entra a concessão, a pessoa se omite, que deve ser o princípio da ideia do serenão, ele se recolhe, toda a sua potencialidade e faz a concessão da presença dele nos ambientes, ou no intra ou no extrafísico, né? Eu falei, gente, mas é muito difícil ter essa sustentabilidade o tempo todo para quem está aqui no intrafísico, né? Aí imaginei um pouco o professor Valdo, né? As barras que ele enfrentava, devia ser um ioiô energético, vai e vem energeticamente, mas eu não dei conta de prolongar, foi assim, frações de segundo eu voltei, sabe? Bacana. E fiquei pensando nisso, assim, gente, é muito séria essa questão de viver com essa jurisprudência do para-direito. Eu realmente consegui adentrar, foi muito pouco tempo mesmo, eu tenho consciência disso, tem um vislumbre, né? E eu realmente não dei conta e voltei do experimento. Muito bom. Sabe? O Carlos está aqui comentando que no Brasil, em média, morrem 116 pessoas por dia em desastres no trânsito. Morre muito mais do que conflitos e guerras atuais. A responsabilidade da TENEPS é urgente e deve ser assumida por intermissivistas e não postergada. Carlos, com certeza, mas cada um sabe de si e do seu momento e do seu para-dever, né? É personalíssimo, intransferível, Carlos, inalienável. Carlos, a TENEPS, ela não atende só, e ela não é específica de dessomas súbitas, abruptas ou violentas. Ela tem uma abrangência muito maior. Inclusive, no meu livro eu coloco uma assistência que eu fui na casa de uma pessoa para dar assistência no momento de conflito, né? A assistência da TENEPS é para tudo na hora de um parto, na hora de uma dessoma. Uma confusão que está tendo, um conflito que está tendo numa família, você faz uma TENEPS e manda para lá, né? Essa semana eu fiz umas TENEPS extra, porque foi uns pedidos extra de TENEPS, de emergencial, e eu teve um dia que eu fui 2 vezes, teve umas 2 ou 3 vezes, essa semana passada, que eu fui 2 vezes para TENEPS num dia. Não foi seguido, foi horário diferente. Quer saber? Eu vou fazer uma TENEPS para esse povo. Entendeu? E geralmente, na maioria das vezes, as pessoas me dão um retorno, acalmou depois que eu liguei para você, acalmou e tal, dá algum retorno. E o professor Valdo também comentava que quem tem TENEPS há muito tempo, vamos comentar a taxologia, né? Agora. Não, vamos para o intervalo, depois a gente intervalo e colocar. Então, a TENEPS, ela é um pronto-socorro 30 horas. Muito bom. Esse é o programa Conteúdos do Para-Direito, ao vivo até às 3 horas da tarde. Estamos conversando aqui, eu, Maria Madalena e a Marisa de Andrade, sobre o tema mega responsabilidade. Vamos a um rápido intervalo e voltamos na sequência. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Para-Direito. Não compre impressoras. Nunca foi tão fácil imprimir em casa. Conheça planos especiais para pessoa física da Compo Clinic. Fornecemos as melhores impressoras e multifuncionais do mercado para você fazer as suas impressões, digitalizações e cópias na comodidade do seu lar. Nós cuidamos de tudo: instalação, configuração, manutenção e reposição de cartuchos. Não perca mais tempo. Economize e agende ainda hoje uma visita. Compo Clinic. A boa impressão é a que fica. 3028-0009. Cansado de mais do mesmo? Associe a marca de sua empresa a programas e conteúdos de qualidade na RCI.
Rede Comunicadora Iguaçu. Nossos pacotes incluem anúncios no rádio, no site semprerci.com.br, no aplicativo Sempre RCI, na transmissão com vídeo no Facebook e nas mídias sociais. Seja ouvido, visto e lembrado por seu cliente. Para opções de planos especiais, fale com o nosso departamento comercial 3523-2211 ou pelo WhatsApp 991450911. Anuncie na Rede Comunicadora Iguaçu, sempre ao seu lado. More bem no melhor apartamento 3 quartos de Foz do Iguaçu. Conheça o Iguaçu Premium Residence, a 5 minutos do centro da cidade, próximo ao início da Avenida Felipe Vancher, com área privativa de 74 metros quadrados, com sacada, churrasqueira, elevador, playground, espaço para academia, salão de festa e estacionamento. Tudo isso com taxa de condomínio super acessível. Apartamentos prontos, financiados pela Caixa. Visite o apartamento decorado na Rua Carijós, número 90, Jardim Tarobá. Agende sua visita pelo telefone 3523-3000 ou consulte o seu corretor. Iguaçu Premium Residence. Realização Ótima Empreendimentos. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Para Direito. Estamos de volta com o programa Conteúdos do Para Direito, ao vivo até as 3 horas da tarde. Eu sou Maria Madalena, estou aqui com a Marilza de Andrade, discutindo sobre o tema mega responsabilidade. E aí, Marilza, vamos para a taxologia? Vamos fazer alguns itens da taxologia. Quem tem o verbete, quiser fazer uma pergunta aí, pode usar, né? Usando o número, né, da pergunta, se é de 1 a 100, aí vocês podem escolher um número também para a gente tentar resolver. Você tem aí a taxologia? Tenho, estou com ele aqui. Aham. Para mim, o que é o melhor desafio dessa vida que eu já fiz aqui foi do grosseirismo para a polidez. Qual é o número? 41. Então fala. Então, eu demorei muito a me dar conta, né? Que eu tinha um jeito de falar bastante truncado e as pessoas tinham receio de me perguntar as coisas de eu ser grossa, né? Demorou um tempo até eu conseguir desfazer desse rótulo. Para hoje, não ouço mais isso e já ouvi algumas vezes assim, nossa, mas você tá diferente. A forma de falar, comunicação, né? Sim, e de pessoas assim que nem tinham intimidade para falar isso, sabe? Mas que sentiram essa necessidade de dar esse feedback espontâneo. Assim. Uhum. Por falar nisso, uma coisa que o professor Valdo coloca aí no corpo do verbete é acessibilidade para receber heterocrítica. Uhum. Quando te falaram isso, qual foi sua reação? Felicidade por ter conseguido melhorar, mas também... Te deu um impacto? Impacto positivo, mas também um negativo de falar, nossa, que triste, né? Aí nessa hora que eu digo assim, fica vermelha, cara, sem vergonha. Pois é. Ó, eu marquei, né, algum. Meu olho bateu agora no número 12, autodescomprometimento, né, para consim vulgar antiga, e o autocompromisso para o intermissivista e reciclante. Né? Eu vejo assim, a gente vai falar sobre o aspecto positivo, que é o do intermissivista, né? O outro é só para fazer o contraponto. Uhum. O autocompromisso é aquele comprometimento que a pessoa tem quando ele diz que vai fazer uma coisa. Sim. Ele sabe que tem alguém contando com ele. E quando a gente não leva a sério isso, as pessoas deixam de confiar, né? Então é deixam de importante confiar. A gente ter essa E confiabilidade. depois você vai ter que assumir, ter essa responsabilidade dos seus atos. Então, por exemplo, o que acontece no voluntariado. Uhum. Gente, o trabalho voluntário, o nome já diz, é você se voluntaria, você vai lá e diz, eu quero ser voluntário aqui. Você tem que expressar a vontade de ser voluntário em determinado local. Lá, eles vão te perguntar, depois da entrevista, tem o termo de voluntariado que você vai assinar, um compromisso, né, de atender,
ali a instituição, aí você vai dizer aonde você quer trabalhar, ninguém vai dizer. O pessoal vai dizer, olha, nós estamos precisando de gente em 3 setores aqui dentro. Qual deles você quer trabalhar? Sim. Eu quero trabalhar no setor 2. O autocompromisso que você está assumindo com o grupo evolutivo, nesse momento, é muito sério. E é interessante que você desenvolve competências que, às vezes, você não tem na sociedade, né? Por exemplo, eu não imaginava nunca estar num programa de rádio. Minha formação não tem nada a ver com isso, né? Então, nenhuma rádio me contrataria para fazer um programa de rádio porque eu não tenho formação para isso. Mas no voluntariado eu estou descobrindo uma coisa que eu posso aptidão, fazer. Uma aptidão, né? Poderia fazer, né? Que poderia fazer, né? O pessoal gosta da dupla dinâmica. Quem sabe isso não motive até, de repente, uma nova profissão. O autocompromisso que o professor Valdo está comentando aqui, é você, quando disser que vai fazer alguma coisa, faça. Ou pelo menos procure fazer. Se você vê que não dá conta para fazer sozinho, procure ajuda. Sim. Seja humilde. Isso é muito sério. Reconheça que você, eu disse que ia fazer isso aqui sozinho, não dá. Então eu vou ver quem pode me ajudar. Mas o serviço tem que estar pronto. Porque quando você falha com o outro, não é só com o outro. É com toda a equipe. Não, e você vai deixando de acreditar em você mesmo. Ainda que não seja perceptível de início. Então, essa questão do autocompromisso, né, eu tenho que abrir. Olha, quer ver um autocompromisso que parece bobo, mas não é? A gente tem que abrir, quando vai dar uma palestra pública, curso, quem vai ficar responsável de abrir a IC, o local, ela tem que estar lá pelo menos 1 hora antes. E se não tiver, pode causar vários problemas. Ela tem que conferir tudo que está lá dentro, observar tudo, está tudo a contento para acontecer o curso, o professor já vai chegar com a cabeça dele voltado para assistência à turma, você está ali como um suporte, e tudo tem que estar direito, porque senão pode causar problema lá na frente durante o decurso do curso, e a assistência que deveria ser prestada aos alunos não será. Então, o autocompromisso, quando você diz que vai fazer alguma coisa, é muito importante que você se esforce o máximo. Veja a sua intencionalidade ao se oferecer para as coisas. Nós temos uma pergunta? O Carlos quer que você comente, a partir das suas décadas de experiência. Carlos, décadas! Marilza, fala um pouco sobre a Consim Epicentro Consciencial e a mega responsabilidade citada no verbete. Você já tem décadas de experiência, divide conosco. Tentando se lembrar. Carlos, você e quem nos tem acompanhado esses 8 meses, né, que a gente está aqui, né, vai fazer 8 meses, já ouviram falar muito dessa questão da responsabilidade epicentrismo. Você está pedindo a minha experiência pessoal. Muitas pessoas me chamavam de altruísta. Eu dizia que não era altruísta. Não, mas você porque você faz, você ajuda, você dá palestra, você dá curso, você faz e acontece. Eu dizia assim, não, bobo, não sou altruísta, não. Eu sou esperta. Porque eu tenho meu tempo vago, meus filhos já estão criados, casados, eu tenho meu tempo vago e eu dou utilidade a esse tempo vago. Eu não perco tempo. O que eu queria dizer por isso? Na conscienciologia tem uma questão de você depurar a sua intencionalidade. O epicentrismo consciencial, ele vai muito em cima disso. Qual a intenção que você está querendo fazer alguma coisa? Você está querendo aurir algum ganho secundário, algum título? Se eu assumo a responsabilidade de estar aqui às terça-feira, de preparar uma pauta com antecedência para a Madalena mandar para a rádio, a gente tem toda uma dinâmica semanal para ficar 1 hora aqui conversando com vocês, para dar tudo certo.
A gente chega meia hora antes, 40 minutos, né? Sim. Então, tem toda essa dinâmica. O epicentrismo, ele está muito em cima da responsabilidade evolutiva sua e da TARES que você vai fazer. Sim. Eu acredito nisso. E mais importante do que falar é demonstrar o É exemplarismo. demonstrar, porque veja só, ninguém vai te cobrar. Mas você fez o programa assim ou assado, mas você tem o nível, a sua intraconsciencialidade vai te cobrar se você não for íntegro naquilo que você está fazendo. Sim. O epicentrismo consciencial exige uma integridade daquela consciência. Ele vai fazer porque é o para-dever dele fazendo. Sim. Eu estava tentando me justificar uma vez com a pessoa, estava dizendo, nossa, você é até radialista. Eu disse assim, não, mas isso foi por acaso. Não, parece até que você nasceu para isso. Aí eu fui para casa com aquilo na cabeça, me achando até meio culpada, sabe? Pô, eu fui acusada de estar exercendo uma função na rádio. Eu cheguei em casa, quer saber de uma coisa? Eu não pedi, a coisa aconteceu, veio na mão. Se eu que estou lá agora, é porque eu tinha que estar. Então, se eu nasci nessa vida e acontecer isso, é porque eu nasci para fazer isso. E assumi e acabei o problema, acabei o assédio. Uhum. Então, o epicentrismo, ele vai te dar uma segurança para fazer as coisas. Sim. Né? Você vai fazer aquilo livremente. O amparo chega e te ajuda. E para mim é uma questão de autoestima, porque eu percebi que cada vez que eu me comprometia com alguma coisa e não fazia, a mais prejudicada era eu, porque a minha autoestima ia lá embaixo. E a partir do momento que eu assumo e faço, aquilo me faz bem. Eu me sinto bem com isso. Todas as vezes que eu assumi compromisso, eu consegui dar conta, sabe? Eu não sei a que nível, mas eu dei conta, de imediato eu dei conta. Então, hoje para mim é muito tranquilo estar aqui, né, fazendo esse trabalho, como outros. Semana que vem eu estou viajando, vou dar um curso em Brasília, lá em Goiânia, né? Vou estar em Goiânia com o curso do meu palestra pública e curso do meu livro. Então, isso é um epicentrismo. Já tenho viagem marcada para ano que vem. Esse ano eu não aceitei mais viagem, né? Porque eu também vou fazer uma viagem internacional, levando o livro. Então, isso é epicentrismo. As coisas chegam a você e você, depois que você fica num patamar, você consegue chegar nisso. O extrafísico confia em você, porque você não falhou nunca, né? Com o extrafísico. Ou não tem falhado mais. Ou não tem falhado mais. Não falhou nunca, que eu digo nessa vida atual, né? Estou me reportando hoje, no aqui e agora. O que foi dado, você deu conta, e assim nasce um epicentro consciencial dentro da conscienciologia, assumindo responsabilidade e dando conta da situação. Muito bom. Então, vamos finalizando aqui, só para ler. A Cirlei Souza, minha mãe, está aqui confirmando que eu mudei muito. Testemunho ocular. Agradeço alguns puxões de orelha que ajudaram nisso também. Mas eu queria ler a frase enfática. Dá tempo? Dá, né? O Leandro também está falando aqui que, seguindo com a autopesquisa em Porto Alegre, vem observando a necessidade de melhor auditar a intencionalidade e a contínua lapidação do egão. Penso estarmos avançando em momentos mais críticos devido à reurbanização extrafísica. Aos poucos está ficando inviável esconder as segundas intenções. E manda um abraço pra gente. Obrigada, quando Leandro. não esconde mais, fica exposto demais. A pessoa não esconde, abandona a segunda extensão, né? Porque se está exposto, fica vermelha, cara sem vergonha. Mas eu queria ler a frase enfática para o pessoal, que é o seguinte: a autoconsciência quanto à mega responsabilidade é a reação sadia do proexista, homem ou mulher, perante os deveres naturais. Por isso que eu disse, tem até uma pergunta na apresentação do verbete, com o professor Valdo, que é uma sugestão para ele mudar para dever. Ele disse, não, dever porque é aqui mesmo. Entendeu? Vocês vão entender melhor isso lá quando assistirem o verbete. Os deveres naturais para a consecução e completude da autoproex. Agora, é sempre importante lembrar que atrás da autoproex vem a proex grupal, gente. A autoproex é só uma alavancagem para você
ser mais um pilar da ProEx grupal, da Max ProEx, né? E também se sentir bem aquela mini peça do Max Mecanismo. E eu trouxe, em vez de pensar, até para terminar o programa de hoje, eu trouxe a questionologia do verbete, que eu quero deixar no ar para vocês pensarem aí, vocês com vocês mesmos. Você, leitor ou leitora, na condição de intermissivista, se sente inteiramente à vontade na vivência das próprias mega responsabilidades? A consim vulgar antiga dentro de você desapareceu há quanto tempo? Então, fica essa pergunta no ar para vocês fazerem o autoquestionamento de vocês, de repente conseguirem começar por aí uma autorreciclagem. Muito obrigada a todos, uma boa tarde. E chegamos ao final do programa Conteúdo para Direito dessa terça-feira, 17 de setembro de 2019. Agora são 15h06. Agradeço a presença da minha compassageira Marisa de Andrade. Agradecemos também aos ouvintes que nos acompanharam nas diferentes plataformas da RCI. Se você não conseguiu pegar desde o começo ou quer ouvir de novo, o programa fica armazenado em vídeo no Facebook, Rádio RCI Iguaçu, e o áudio estará publicado na íntegra no site semprerci.com.br. Conteúdos do Para Direito volta na próxima terça-feira, às 14 horas. Até lá. Eu queria para... RCI. 15h07. A Copel informa, nos dias de tempestade, fique